tema dessa palavra é uma geração apaixonada. Quantos são apaixonados por Jesus aí? Amém, glória a Deus. A melhor definição que eu achei no Google, né, sobre a paixão é a causa de Cristo pelos seus seguidores, pelos seus filhos. E isso é aquilo que o Espírito Santo quer nos incentivar nessa tarde. Ser apaixonados pelo Evangelho, ser apaixonados pela Palavra de Deus. E quando eu falo sobre paixão, eu gosto muito de um texto que está lá em Lucas 24, versículo 13. Que esse é o caminho de Emaús. Quantos conhecem? Vai relembrar, a palavra é viva, amém? Vamos ler lá? Eu vou estar lendo e vou estar pausando e vou estar falando e a gente vai acompanhando aí nesse texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros. Quem eram esses 2? Discípulos. Eram 2 discípulos, não eram os 11, mas sim eram considerados como 2 discípulos. Então não eram qualquer um. Era alguém que caminhava de certa forma com Jesus. Era alguém que entendia aquilo que tinha acontecido com Jesus. Para você entender um pouquinho sobre o caminho de Emaús, é logo após a crucificação de Jesus. Então, o caminho de Emaús vinha esses 2 discípulos tristes no caminho por tudo aquilo que tinha acontecido. Versículo 14 diz assim, no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Sabe, quando eu olho esse texto aqui, eu vejo que os próprios discípulos estavam tristes por tudo aquilo que estava acontecendo. 2 homens que caminharam com Jesus estavam tristes, com o rosto entristecido, com o semblante angustiado, porque o Salvador, que eles tinham como Salvador, presta atenção, são 2 discípulos, conhecia a palavra, mas o Salvador, aquele que foi enviado para salvar aquela nação, tinha sido crucificado. No 17 continua, e eles lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Imagina Jesus perguntando para eles o que eles estavam discutindo. E eles pararam com esses rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E aí Jesus, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondendo eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras e diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu, mas algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo no sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Eles sabiam daquilo que tinha acontecido. Eles sabiam que talvez tinha acontecido uma suposta ressurreição. Mesmo sabendo que isso estava acontecendo, o rosto deles estava entristecidos. E não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo, disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como aquelas mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, versículo 25, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória?
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles e em todas as Escrituras. Sabe o que eu gostaria que você pudesse compreender ou relembrar nesta tarde, nesse congresso de casais? É que essa palavra aqui, ela é viva. E ela abre os nossos olhos. Sabe? E quando eu olho isso, o que está acontecendo aqui, esse relato aqui, o próprio Jesus andando e ele com os seus olhos fechados, não conseguiram compreender quem estava caminhando com eles. Eu imagino o nosso dia a dia. Eu me coloco no lugar desses discípulos. Eu começo a viver compreendendo aquilo que os discípulos estavam passando. Um dos piores erros meus, coloco-me dentro disso, é quando nós lemos a palavra e nós não saltamos a palavra para as nossas vidas. É não acreditar de tal forma que aquilo pode ser algo que vai libertar a nossa vida. Quando eu olho essa palavra, eu me vejo nos meus momentos de dificuldade, do qual conheço da palavra, do qual vivo meditando nela, mas mesmo assim, Jesus está do nosso lado, nas nossas dificuldades, e eu não consigo abrir os meus olhos para acreditar que Ele está comigo. Quando eu olho essa palavra, eu vejo que conhecedores, aqueles que caminharam e viram Jesus, não o reconheceram nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de depressão, nos seus momentos de angústia. Sabe, essa palavra, ela abre meus olhos, porque Jesus explicou, mesmo estando ali, falando com eles, explicando, não era isso que tinha que acontecer, não abrir os olhos enquanto isso acontecia. Sabe, quando eu vejo esses dois discípulos, eu vejo que eu preciso me apaixonar mais por Jesus. Eu preciso crer mais em Jesus. Quando eu olho essa palavra, eu vejo que eu preciso melhorar e muito. Sabe, quando eu vejo essa palavra, eu vejo que eu me torno um incrédulo, aquele que não crê, aquele que não acredita. Sabendo que esses dois discípulos estavam lá, não abriram esses olhos para ver quem estava com ele, mesmo ele expondo aquilo que estava acontecendo, aquilo que ele tinha falado nas Escrituras. Sabe, quando eu olho essa palavra, isso me confronta demais. Eu olho para mim mesmo e falo, por que eu não estou crendo? Por que eu não estou acreditando? Sabe, então, se hoje nós enumerarmos algumas coisas, o primeiro ponto para se tornar apaixonado é acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Quando nós acreditamos, nós abrimos os nossos olhos. Quando nós acreditamos, nós vamos muito além e começa a brotar algo no nosso coração. Se temos uma fé do tamanho de um grão de uma mostarda, já é algo que pode acontecer. Amém? Não sei qual é a sua realidade, não sei o que você tem passado, mas o que eu quero dizer para você nessa tarde é que a palavra de Deus, ela é viva, e ela vem no momento certo e na medida certa para nós. Sabe, se os nossos olhos estão fechados, é porque nós não estamos crendo. E o texto continua. Ao se aproximar desse povoado, no versículo 28, diz para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, e fique conosco, pois a noite já vem, e o dia está quase acabando, findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a eles. E então, os olhos deles foram e o reconheceram. E o que aconteceu?
logo desapareceu. Sabe, olha a indignação desses 2 discípulos em seguida. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Antes disso, no versículo 32, eles perguntaram um para o outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava do caminho e nos expunha as Escrituras? Essa era a indignação deles. Não estava queimando, não tinha, não passava pela sua cabeça que quem estava falando conosco era o próprio Jesus. Isso me leva a pensar que realmente precisamos ser apaixonados por Ele. Quando eu conheci a minha esposa e existia essa paixão, eu sabia a quilômetros de distância quando ela estava passando. Eu sabia em todo lugar que ela estaria, porque ardia o meu coração, e ainda arde até hoje. Sabe, quando nós olhamos para essa palavra, ela precisa abrir os nossos olhos, porque nós passamos por muitas e muitas coisas da nossa vida, e nós esquecemos que a palavra já nos ensina como devemos passar por essas adversidades. Quando nós não cremos, os nossos olhos ficam impedidos, surgem dúvidas, nos tornamos instáveis, não sabemos para onde vamos. A dúvida nos gera essas indecisões. Tomar a nossa atitude sem realmente estar baseado nele, conversando com ele. Quando não cremos, não entendemos aquilo que aconteceu em Atos 16. Quando Paulo e Silas foram açoitados, batidos, em praça pública, presos, dobram os seus joelhos, levantam a sua mão e começam a adorar a Deus naquela cadeia. Quando somos apaixonados, fazemos coisas loucas, vamos muito mais além por eles, por Ele. Quando somos apaixonados, nós identificamos aonde Ele está. Quando nós olhamos para esse texto, logo em seguida, o que aconteceu depois que Paulo e Silas adoraram? Tremeu um terremoto naquela prisão, tudo se abriu. Quando nós estamos nos nossos tempos difíceis, é momento de nós dobrarmos o nosso joelho e adorar, para que as prisões se rompam, as prisões, as correntes se rompam. Quando estamos no tempo difícil de se viver, precisamos olhar para o alto e adorar e agradecer, porque Ele está conosco, porque a palavra é viva. Sabe, se não cremos na palavra, os nossos olhos são impedidos e não conseguimos identificar essa paixão com Ele. Sabe, em segundo ponto aqui que nos mostra que não somos apaixonados é quando nós não confiamos nele. E quando nós não confiamos nele, nós não conseguimos enxergar aquilo que está na sua palavra. E quando eu vejo sobre confiança na palavra de Deus, eu vejo em Gênesis 22 sobre Abraão, que pede durante 90, 100 anos o seu filho, já era um pai de multidões, era uma profecia para ele seria, o próprio Deus tinha dito para ele, e ele passa esses 100 anos e de repente Deus concede Isaac. Deus concede Isaac, e o que acontece logo em seguida? Deus pede para que Abraão possa sacrificar Isaac. Quantos aqui tem um filho? 2 filhos. Deus é contigo. Amém? Mais de 3 filhos. Aí, ó, Deus é mais ainda contigo. Sabe, quando eu vejo essa palavra sobre a confiança que Abraão tinha, para testar se realmente ele confiava naquilo que Deus tinha dado a ele.
ele pega o seu filho, e ele chega a esse monte, o seu único filho, sabe, se coloque no lugar de Abraão, seu único filho, o qual ele pediu, o qual ele clamou, e mesmo no impossível, porque já tinha sua idade avançada, ele vai, prepara aquele altar, com muita dor no coração. Eu tenho certeza que isso não foi fácil. Coloca o seu filho, amarra o seu filho, o seu único filho. Eu imagino quantas dúvidas podem ser geradas quando a gente sabe aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Imagina o que Abraão estava sentindo nesse momento. E quando ele vai para sacrificar, chega um anjo e fala o quê? Não precisa. Não. Eu sei o quanto o seu coração está em Deus. Aquilo que era para testar, já foi testado. Sabe, quando nós vemos a confiança que Abraão tinha nos caminhos do Senhor, nós olhamos que nós precisamos confiar muito mais naquela palavra, confiar muito mais naquilo que Ele tem. Quando estamos apaixonados, não falta confiança. Nesse começo de paixão do meu relacionamento, eu emagreci 10 quilos numa semana. A minha sogra chegou e falou assim, mas vocês têm que comer. Mas não sentia fome, né? Era só aquilo que nos bastava. Quando somos apaixonados, somos consumidos por tudo aquilo que somos. E não vivemos mais num tempo de diminuir eu, mas vivemos num tempo para que eu possa morrer, para que Cristo viva em mim. Quando somos apaixonados, os nossos olhos são abertos. E nós conseguimos entender o que essa Escritura está falando. E começa a pular os profetas para as nossas vidas. Quando eu estou apaixonado, eu gero isso na minha casa. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Eu sou apaixonado por uma geração. Nesse trabalho de 9 anos com essa nova geração, o que mais a gente vê são pais que não abraçam, são pais que não beijam, são pais que não afirmam a identidade. O que todos os dias nós atendemos são pais muito carrascos, pais que cobram demais, pais que exigem demais, muito duros. Sabe o que está sendo plantado para a próxima geração? O que estamos deixando? Qual é o nosso legado a passar para a próxima geração? Será que somos esses 2 discípulos que caminhamos com Jesus, que conhecemos a Jesus, mas quando o bicho pega, não enxergamos mais, ficamos cegos, não confiamos, não acreditamos mais na palavra? Nos dá uma amnésia espiritual, porque temos tanta ira, tanta raiva, tantas coisas que nos cegam. Sabe, quando eu vejo, e eu amo falar aqui para pais, para sacerdotes, para mães, porque eu acredito naquilo que Deus tem na sua vida. Eu acredito que o Evangelho vai ser passado adiante da forma que você tem vivido. Eu acredito que essa nova geração, ela vem com muita informação, ela vem com muitas coisas, mas quando estamos apaixonados por Jesus, essas coisas caem por terra. A tecnologia fica limitada para o conhecimento de Deus. Não existe acesso mais rápido do que a presença do Espírito Santo. Não existe palavra mais atualizada que a palavra de Deus. Sabe, quando nós somos essa geração que vai incendiar a próxima geração, os nossos olhos são abertos. Não tem como nós olharmos para um texto desse e não nos identificarmos.
Não tem como olharmos para as Escrituras e as nossas lágrimas não se escorrerem. Não tem como nós lermos aquilo que Deus está falando aqui para nós hoje e ficarmos apáticos a tudo isso. Tem uma geração passando fome, porque a minha geração não está plantando para a próxima geração. Nós estamos vivendo, nós estamos trabalhando, nós estamos sendo consumidos, mas a paixão e o fogo de Deus não está sendo passado. Por isso que o amor está se esfriando. Sabe, quando eu olho para essa geração, eu falo, meu Deus, cadê os pais? Cadê os pais que oram? Cadê as mães que intercedem? Cadê aqueles que batalham durante dia e noite? Cadê aqueles pais de Deuteronômio 6 que escrevem as leis? Aquilo que a promessa de Deus nos batentes da porta, na testa. Aonde está? E mesmo não sendo pai, mesmo não sendo mãe, nós estamos deixando um legado. Qual é a paixão, qual é a intensidade na nossa busca? Quando eu olho para a palavra e vejo que um cara limitado como Moisés foi um libertador, como eu vejo a próxima geração, o que eu tenho deixado de legado para a próxima geração? Sabe, eu acredito que o grande legado como pais espirituais dessa geração não é o melhor tênis que você pode dar. Não é o melhor celular. Não é o Wi-Fi mais potente da sua casa. Quando eu vejo o maior legado que a palavra nos deixa, eu vejo que é o legado de salvação. É o legado de paixão, de amor. Sabe, quando eu olho para essas escrituras aqui, eu vejo que o pão da vida precisa ser compartilhado. Sabe, eu vejo que muitas coisas não estão sendo passadas adiante. E essa geração está se perdendo por falta de conhecimento. Não estamos usando a tecnologia ao nosso favor. De realmente olhar e ter um limite para ver o que os nossos filhos vão acessar, o que não vão acessar. Sabe, hoje, a pior droga não é o crack, não é a cocaína, não é a maconha, mas a pior droga é o vício da pornografia através das redes sociais, é o vício da internet, que acelera a mente de um jeito que depois a gente não consegue entender por que essa geração sofre de transtorno de ansiedade. 11 anos de idade, 12 anos de idade. Ai, meu Deus do céu, está formigando minhas mãos, meu coração está palpitando, eu não consigo, acho que eu vou morrer. Tanto acesso, algo sem limite, gera em nós transtornos. A internet sem limite gera transtornos. É um mundo que nós nos conectamos com tudo, com todos, em todos os lugares do mundo. É o acesso de informação que corre nas nossas vidas e a gente não tem como saber como lidar isso. Então, quando nós começamos a fazer um acampamento, nosso Summer Camp de janeiro, um acampamento de uma semana, nós temos uma parte lúdica que um capitão vem de manhã e coloca todo mundo em ordem, né? O Cris está aí, é um dos nossos capitões aí. E aí é uma parte lúdica que a gente trabalha a disciplina para poder dobrar o lençol, arrumar a cama, arrumar aquilo que, né? Para não deixar o quarto virado uma bagunça. Né? Porque 7 dias de acampamento, se não arrumar, rato entra lá fácil, né? Então, aí nós fazemos essa parte lúdica. Quando chega uma figura de autoridade naquele lugar, eles tremem, já para. Ai, meu Deus, estou passando mal. Ai, meu Jesus. Ai, vou desmaiar. Sabe, uma geração está sendo gerada, uma geração
com transtornos, distúrbios, por falta de limites, por falta de apaixonar por uma causa que realmente vale a pena. Depressões. Nunca se ouvimos falar tanto de suicídio como estamos vendo agora. Sabe, num trabalho desses, nós fazendo e conversando com uma menina de 12 anos, ela disse que chorava e clamava para que a mãe e o pai pudessem levar para um psicólogo, para um acompanhamento, porque ela estava sofrendo de depressão. E a mãe dizia: ah, filha, isso é falta de oração. Pelo amor de Deus, vai dobrar teu joelho, vai orar. Isso é falta de clamar. Uma geração que está sendo gerada nesse ambiente é uma geração que não vai apaixonar a próxima geração. Sabe, quando trabalhamos com eles, nós estamos vendo que nós precisamos nos apaixonar para que eles possam enxergar. Se nós, como pais, como os avós, não nos apaixonarmos por Jesus, pela palavra, não vai passar adiante. Escuta o que eu estou falando para você. Eu estou vendo, eu estou vivendo, esse é o meu ambiente. Não será passado as escrituras à próxima geração, porque essa geração, ela não escuta aquilo que você fala, mas aquilo que você faz. Não tem como ensinarmos se não vivermos. Se somos apaixonados, vamos apaixonar uma geração através do Espírito Santo de Deus. Se lemos as palavras, as Escrituras, e temos essas palavras como palavras de vida eterna, os nossos filhos terão essa palavra como palavras de vida eterna. Se vivermos isso, se expressarmos isso, se permanecermos dia após dia, a palavra será plantada e seremos apaixonados. E a paixão vai pegar essa próxima geração. Mas precisa expressar, precisa viver. Se não expressarmos, eles não vão sentir. Essa geração precisa ouvir, precisa ver as lágrimas do teu clamor. Essa geração precisa ver os teus joelhos calejados de oração. Essa geração precisa ver, através das nossas atitudes, que temos esperança porque Jesus vive. Essa geração precisa olhar para nós e ter essa referência de quem é o nosso Deus. Eu não estou dizendo para você que somos santos, erramos e erramos muito, mas quando estamos de joelho e nos arrependemos, esse legado é passado para a próxima geração. O que geralmente os nossos filhos veem é o grito, é a briga, é o auê que fazemos dentro de casa. Mas ele não vê quando fechamos a porta, dobramos o nosso joelho e nos arrependemos. Como eles vão entender que existiu um arrependimento? Como vai entender que realmente essa palavra é palavra de vida eterna? Como? Sendo que não conseguimos expressar muitas das vezes pela raiva, pela ira, pela correria que temos. Sabe, esses dois discípulos eram assim também. Esses dois discípulos conheciam a verdade, viram a verdade, mas estavam tristes. E próprio Jesus falou, não teria que ser assim, para que cumprisse a salvação, aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, em Moisés, em Salmos e Daniel. Todos os profetas falando que viria o Filho de Deus, salvaria todo o reino e voltaria para a glória. Mas os olhos foram impedidos. Quando não acreditamos, os nossos olhos são impedidos. Quando não confiamos, os nossos olhos são impedidos. Que nós possamos abrir
os nossos olhos, através do Espírito Santo de Deus, para ver aquilo que temos plantado à próxima geração.